Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos começar o capítulo 11. A gente chegou a iniciar um pouco sobre o assunto, mas apenas contextualizei ali brevemente a questão da igualdade, que fala sobre o capítulo 11, certo? A partir da página 54. Dê um pulinho lá, porque a gente vai dar uma olhada. Quem quiser ler, vai ter um momento aqui que vai ser muito útil a leitura, mas nós temos slide também. É que, por exemplo, a problematização é uma história, então tem muito mais sentido se a gente ler, né? E aí nós vamos pensar, gostaria que vocês pensassem o que define igualdade, o que é ser igual. E se vocês acham, eu quero que vocês pensem agora se as pessoas na nossa sociedade são tratadas de modo igual. Oi, tudo bem? Boa tarde. Vocês acham que as pessoas na nossa sociedade são tratadas igualmente, todo mundo? E a igualdade é algo bom ou não? Ou às vezes não é algo bom a igualdade? Ou não, não o quê? Eu perguntei várias coisas. Segundo o livro, ser igual é ter as diferenças respeitadas. Hum, é um pensamento, sim. Prof, quando eu... Não sei. Vamos viver num dia de cada vez, tá? A gente faz o melhor hoje, aí amanhã a gente faz outro melhor. Pessoal, então vão lá na página. Quem quer ler, fala eu aí no chat, por favor. Que daí a gente vai dar vai voltar um pouquinho. Mas aqui na página 54, a gente teve o início, né? Falando sobre o conceito de igualdade que mudou ao longo do tempo. Acredito que em certas sociedades igualdade não existe, ou incomumente é conhecido. Peraí, rapidinho, a gente já volta nisso, tá? Então, já que ninguém falou aí que quer ler, eu vou ler. Página 54. Acompanhem comigo que eu quero que vocês grifem, tá? Desde a invenção da democracia na Grécia, escravista, né, aquele período, a igualdade de direitos é desafiada pelas desigualdades entre os seres humanos. Obviamente, a ideia de igualdade não pode suplantar as subjetividades, as características pessoais e as diferenças, criando uma padronização entre os indivíduos. Ser igual, você pode grifar, né? A gente falou sobre isso na semana passada, é ter as diferenças respeitadas de forma a não criar ou ampliar as desigualdades. Atualmente, a legislação brasileira assegura prisão especial antes do julgamento para detentos com nível superior de ensino. Ora, se o indivíduo cometeu um crime, seria justo cumprir a pena do mesmo modo que os demais detentos, visto que a causa é a mesma? Então, o que justifica o fato de que o detento ter privilégios em decorrência de outro estado social? São situações como essa que institucionalizam a desigualdade. Quando a gente fala de institucionalizar, quer dizer que está ali, gente, arraigado mais até do que na nossa sociedade, até na própria lei, tá? Então, o próprio Estado, como instituição, Estado com letra maiúscula, que a gente já estudou, ele já se coloca como algo que está ali, as pessoas apenas aceitam, tá? Quando a gente estudou, se vocês pensarem, né? Quando a gente estudou sobre absolutismo, o rei ele tinha plenos direitos sem deveres, ou pelo menos ele não cumpria por isso. Caso ele fizesse algo errado, ele não era julgado, tá? Diferentemente da sociedade, da população no geral, que tinha apenas deveres sem direitos. E aí foi daí que começa a surgir, a gente já estudar um pouquinho no ano que vem sobre isso, a ideia, né? A gente já estudou um pouco esse ano, mas vai focar mais no ano que vem, sobre a ideia do liberalismo. O liberalismo, né? Ele, assim como o iluminismo, que a gente já estudou, ele vai trazer a ideia de que todos são iguais diante da lei. Então, por isso, todos nós devemos ser julgados iguais, tá? O que é o que acontece? O que vocês acham? Acontece isso? Todo mundo é julgado igual? Algum de vocês, se você assiste jornal um pouquinho, você sabe a resposta disso, né?
Por que que a gente está falando sobre tudo isso? Eu gostaria que você pensasse agora, então, sobre, já que a gente está falando sobre igualdade, e a igualdade perante a lei, por exemplo, que é um tipo de igualdade que a gente pode definir. Digamos que você é uma pessoa que é algum político, tá? Que tem um foro privilegiado, né? Então não pode ser julgado como os outros, porque você tem alguns privilégios perante a lei, por ser alguém que está acima, né? Administrando o Estado. Você como aconteceu recentemente, né? Você é preso ali, ou você é acusado de não foi julgado ainda, mas foi acusado de um crime hediondo, um crime brutal, né? Em que teve toda uma estrutura em que a pessoa pensou sobre isso, foi planejado, né? Mas por você ter uma categoria um pouco de status social um pouco melhor, por ser alguém rico, por ser alguém da política, você tem alguma facilidade, certo? Agora pensa que você agora é um homem de seus 37 anos, que faz 5 anos que você não consegue trabalho fixo, estava trabalhando só de bicos ali, acolá. Você é um pai de família que tem 4 filhos para criar e todas as crianças são pequenas e você não consegue mais emprego depois da pandemia. E aí, o que você resolve fazer? Eu vou roubar o mercado para poder levar a comida para os meus filhos. Você acha que essas duas pessoas vão ser julgadas iguais? Não vão. Infelizmente, a maior parte das vezes, quem vai ser julgado com muito mais rigor é a pessoa pobre. Porque não tem tantos advogados para defender, né? Não tem dinheiro. Se não tem comida, vai ter dinheiro para pagar bom advogado. Diferente de um político, né? Então não dá para falar que a nossa sociedade é igualitária. Não é, não é. Não é diante da lei e não é diante de nós mesmos. Por mais que aqui está falando que ser igual é ter as diferenças respeitadas, de forma a não criar ou ampliar as desigualdades, na prática, é exatamente. Nossa, a Duda tá tentando entrar de todo jeito e não parece que quer conectar, mas eu tô aceitando, viu? Mas na prática a gente pensa que as desigualdades ela tá muito relacionado à condição social da pessoa, tá? Ou então a classe, pode ser a cor também. Recentemente mesmo, uma juíza ela foi tirada do cargo porque ela condenou um cara e estava lá no processo porque ele era negro. Não tinha provas o suficiente, mas como tava, ela colocou lá no relatório de que por ele ser negro, então era tipo meio que uma consequência, então por causa disso ele provavelmente foi ele que roubou mesmo. Eu não lembro se era um roubo, eu não lembro direito o que era, mas tava lá nos autos que o cara era negro e por isso que estava sendo preso. Isso entra na questão do preconceito, com certeza. Com certeza. A nossa sociedade, ela não é igual para todo mundo, porque a gente tem a questão do preconceito. Pode ser preconceito social, pode ser preconceito de cor, pode ser preconceito intelectual, a forma com qual você lida com o outro que é diferente de você, sendo que a gente já estudou, por exemplo, que ninguém é igual, né? Já estudamos várias vezes sobre isso, na verdade. Ainda assim, a questão da igualdade, a normalidade, na verdade, não existe, mas infelizmente a igualdade também não. Por mais que as pessoas falam, nós vivemos uma sociedade mais igualitária, os negros têm mais direito, todo mundo é livre para ter a religião que quer. Na real, as coisas são bem diferentes, gente. Como que as coisas são aplicadas na prática social. A raça humana não evoluiu o suficiente. Aí a gente vai discutir sobre isso agora, quando a gente for falar de Rousseau na outra página. Mas alguém quer ler comigo junto à problematização da página 55? Coloca eu aí. Vamos, gente, vocês estão morrendo? Morre não. Página 55. Problematização. Gente, vai acompanhando comigo, por favor. Já que vocês não estão lendo, pelo menos acompanhe a leitura. A história da personagem a seguir pode acontecer com qualquer pessoa.
Um sonho estranho todo mundo tem. No entanto, no caso do menino, esse sonho foi importante para ele compreender que as pessoas são diferentes e, por isso, devem ser respeitadas nas suas especificidades. A gente vai entrar sobre isso já já, tá? Quando eu abrir os slides. Juliano acabou de brigar na saída da escola. Ele é considerado um garoto problemático, pois desrespeita a todos, mulheres, idosos, negros, gordos e portadores de necessidades especiais. Por causa de seu temperamento, está sempre sozinho, isolado. Sua família não o compreende, apenas o castiga de forma severa. Depois da briga, Juliano foi para casa dormir. Estava muito cansado, pois no dia anterior tinha passado a noite toda jogando videogame e queria fugir da pergunta recorrente da mãe: Filho, como foi a escola? O sono veio rápido e o levou a um sonho estranho que mudaria sua vida. Sonhou que era uma menina. O sonho era tão real que ficou incomodado com aquilo. Ele brincava com bonecas, tinha roupas cor-de-rosa, usava fitas no cabelo. Peraí que eu me perdi, porque eu fui olhar aqui o chat. Tudo o que detestava nas meninas. Para sua surpresa, no sonho havia outra menina, revoltadíssimas por todos nós. Porque todos, até nos sonhos, acham que as meninas têm que gostar da cor rosa, brincar de boneca. Posso ler o quarto parágrafo? Pode? Pode sim. E usar enfeites nos cabelos. Ela berrou agressivamente que uma menina tem o direito de gostar das mesmas coisas que os meninos. Juliano, como uma menina, agora entendia a angústia de ser alvo de preconceito. Ele achava que aquele universo de menininha sem graça, mas não imaginava que a cor rosa não fora inventada por meninas e que nem todas gostavam disso. Ainda como menina, entrou no banheiro feminino, mas quando se viu refletido no espelho, ficou sem palavras. Antes que pudesse pensar no que acontecia, uma menina apareceu no banheiro e começou a gritar: Socorro, tem um negro no nosso banheiro. Continua aí. Juliano saiu constrangido do banheiro. Não sabia se ficava mais envergonhado por estar no banheiro feminino na condição do menino, ou pelo tom depreciativo da menina por ele ser um negro. Mas o pior ainda estava por vir. Andar pelos corredores da escola nessa ocasião foi uma experiência no mínimo estranha. Ele era praticamente o único negro no extenso corredor, e isso lhe permitiu tomar consciência de que havia pouquíssimos negros na escola. As pessoas olhavam-no como se ele fosse uma figura bizarra. Poucos minutos como um garoto negro, e Juliano já estava incomodado com as piadas e com o ar de desprezo. Obrigada. Juliano se dirigiu para o fundo da quadra, onde 3 alunos negros conversavam, e compreendeu que eles não se misturavam, que ninguém da escola era receptivo com eles. Entretanto, para sua surpresa, ao aproximar-se, os meninos também o rejeitaram. Sai daqui, mendigo. Vai procurar sua turma. Mendigo? Ele pensou amedrontado. Dirigiu-se para a biblioteca em busca de um refúgio. Pode continuar lendo, Pro? Se quiser, pode. Tá. Ufa, enfim, um lugar que gosto. Abriu a porta da biblioteca. No mesmo instante em que as luzes se apagaram, Juliano ficou realmente transtornado. Batia nas mesas e nas pessoas. Cuidado, ceguinho, advertiu uma voz
Analisada. Juliano então percebeu que se tornando deficiente visual. Ser cego era mais difícil do que ele imaginava. Com muito esforço e sem ninguém que o ajudasse, saiu da biblioteca. Todo mundo viu que ele estava com dificuldades em locomover-se, mas ninguém manifestou solidariedade. Pôde perceber na própria pele que na escola tinha acessibilidade e as calçadas cheias de irregularidades. Nas aulas, os professores falavam rápido demais, sem se preocuparem com as condições, como se eles não tivessem, como sentiu-se decriminado e sem força para aguentar tanto desrespeito. No auge da sua angústia, acordou suando e chorando, abalado com tudo que havia vivido de forma tão real. Levantou da cama, bebeu água e voltou a deitar-se, mas não conseguiu retomar o sono, pensando em tudo o que acabara de acontecer. Amanhã, Juliano voltou à escola, recordando do sono da noite passada e pensando nas situações difíceis que vivera. Passou a olhar para as pessoas de forma diferente, com mais respeito. Aquele sonho mudou sua maneira preconceituosa de pensar e agir. Percebeu que na escola, assim como na vida, as pessoas não são iguais, mas devem ser tratadas de forma igual e respeitadas pelas suas diferenças, pois todos têm algo em comum, são seres humanos. Muito obrigada, Mariana. Gente, então vocês puderam ver aqui que muitas vezes a gente fala do outro, ou a gente age de um modo sem se importar com os sentimentos dos outros, sem se importar que nós somos diferentes. A gente já falou sobre isso. Nós não somos todos diferentes? Não somos iguais. Então temos necessidades diferentes, temos pensamentos diferentes e visões de mundo diferentes também. Só que aí, quando a gente vai tratar os outros, a gente às vezes não se preocupa com essas diferenças, né? Aqui tem até a parte da quando ele tá cego, né? E ele acaba sentindo na pele o que é ser mulher, o que é ser negro, o que é ser mendigo, as pessoas que são mais vulneráveis, né? Ali e as pessoas e um deficiente visual. Então ele começa a refletir sobre aquilo. As pessoas exatamente que ele zoava, que ele fazia piada, ele se sente, ele fala realmente isso não é bom, nós somos diferentes e eu não ia querer viver isso todo dia. Então, por que às vezes a gente trata o outro com desprezo? Somos diferentes, nós não somos iguais, mas devemos todos nós sermos sim respeitados com as nossas diferenças, tá? Deixa eu abrir aqui o slide com vocês, página 56, tá, gente? Agora a gente vai entrar um conceito de Voltaire. Aqui. Coloque o nome no chat, por favor, quem está participando da aula. Ui, calor. Pessoal, então, Voltaire, né, vai ser um filósofo muito importante. O termo de igualdade foi modificando ao longo dos séculos, tá? Primeiramente, nós temos na Grécia Antiga, em que os homens a igualdade ela valia apenas para homens livres e brancos e não para mulheres, não para escravos, não para estrangeiros. Então, nem todo mundo era cidadão, então a igualdade não era para todo mundo. Vamos ter um conceito de igualdade específico na Idade Média. E depois, quando volta, principalmente a igualdade Revolução Francesa, que a gente vai estudar no início do ano que vem, a gente vai ver que é a luta na França, né? É a luta pela igualdade, em que, como eu falei, questão do absolutismo. Todo mundo era julgado, mas a única pessoa que tinha direitos era o rei, ou as pessoas ligadas ao reino. Então as pessoas vão começar a questionar: eu não quero viver desse jeito, eu quero ter igualdade com todo mundo. Todos nós somos iguais. Aqui no Brasil, a gente teve luta por igualdade? Teve.
porque as primeiras constituições que a gente vai estudar também ano que vem, no Brasil, por exemplo, quem podia votar? Homens brancos livres, com dinheiro. Pobre também não podia, tá? E aí depois é que as pessoas, os pobres vão lutar por seus direitos, as mulheres vão lutar por seus direitos, os negros ainda estão lutando por seus direitos, as mulheres também, né? Mas os negros mais. De que eles têm sim direito a ter mais liberdade. Por exemplo, essa semana, dados que saiu realmente, acho que na quinta ou na sexta-feira. Esses dados falavam que a criminalidade não, o número de mortos, né, no Brasil, de pessoas brancas caiu 12% e mortos de pessoas negras que foram assassinadas subiu 11%. Então você já vê que não é uma situação igual. Os negros, eles estão sofrendo muito mais do que os brancos constantemente. Ou tanto esse ano, quantas vezes a polícia não matou gente em confronto aí, né? Enfim, que você é só acompanhar. TV, qualquer mídia que fala sobre esses movimentos, né, de pessoas que estão lutando por seus direitos, igual o homem uma vez que estava com guarda-chuva, a polícia achou que era uma arma e matou ele, sem perguntar. A gente não tem crime, não tem pena de morte no Brasil, mas ainda assim acontece. E acontece muito mais com negros do que com brancos. Não dá para fingir que você não é real. Eu tava explicando para sétimo ano da semana passada em história. Gente, nós somos um país racista. E a gente precisa lutar contra isso. Não importa de que categoria você é, se você é branco, se você é negro, todos devemos lutar contra o racismo. Para que todo mundo tenha direitos, né? Para definir alguém igual ao outro, é necessário entender e aceitar o outro com a melhor direitos, com os mesmos direitos que você. Nos Estados Unidos são muitas mortes de pessoas negras. Aqui também. Não é muito diferente, não. É que lá eles são declaradamente racistas, né? A maioria da população, principalmente do Sul. Aqui no Brasil, a gente é velado. A gente finge que não é racista, mas a gente é. Quando a gente fala alguma expressão racista, quando a gente faz piada e acha graça. Quando a gente tem medo de uma pessoa negra só porque ela tá andando ali do seu lado. Por que a cor tem a ver com isso? E aí a gente tem aqui o conceito de igualdade, né? Não consegui achar um muito que defina tudo, porque a igualdade tem vários quesitos, né? Pode ser na filosofia, pode ser no direito. Eu trouxe esse daqui que é o mais geralzão. Falta de diferenças do mesmo valor ou de acordo do mesmo ponto de vista, né? Em que todo mundo enxerga alguém ou alguma coisa igual. Quando comparados com outra coisa ou pessoa, igualdade racial, igualdade de gênero, né? Homens e mulheres tendo os mesmos direitos. No Brasil, as mulheres ainda ganham 30% a menos pela mesma função. Às vezes nem parece, né? Mas ainda acontece. E é contra a lei isso, viu? Princípio de acordo com o qual todos os indivíduos estão sujeitos à lei e possuem direitos e deveres de justiça igual, tá? Então, todo mundo deveria cumprir e pagar igualmente, assim como ter os mesmos direitos, mesmos deveres, mesmos direitos. E aí a gente vai entrar em Rousseau, como eu expliquei. Esse daqui é o Jean-Jacques Rousseau, tá? É um francês. E ele vai escrever um livro o livro dele chama Discurso sobre a Origem e os Fundamentos das Desigualdades entre os Homens. Então ele vai falar sobre a origem. Falta um negócio aqui. Vai falar sobre a origem, né, da desigualdade, o surgimento. E ele vai falar sobre as igualdades, as diferenças entre a desigualdade natural e não natural. Qual é a diferença, professora? Vocês vão ver aqui no próximo slide, que não é esse, é o outro. O que define o pensamento dele? Essa frase aqui, não tá no livro, eu acho. Ou tá? Não lembro. Tá no livro. A natureza faz o homem feliz e bom, mas a sociedade torna-o desprezível ou depravado e o torna miserável. Basicamente, é a ideia de que o homem vai ser corrompido pela sociedade. Eu já vou explicar um pouco mais sobre isso, mas essa frase, ela define bem o pensamento dele, tá?
Diferença entre o homem selvagem e o homem civil. Tá na página 56, vai grifando aí, é o segundo parágrafo, tá? Tudo isso que eu tô falando aqui, basicamente tudo é do segundo parágrafo, porque eu vou ler o textinho de baixo. Página 56. Então, as diferenças... O que é isso, né? Homem selvagem e homem civil. Gente, o homem selvagem, de acordo com Rousseau, ele tendia a ser bom. A gente nasce e a gente é bonzinho. Desculpa. Meu gato tá tentando fugir pela janela. Deixa eu voltar aqui. Então, né? O homem selvagem é o homem natural. Quando você nasce, o Rousseau, ele tem muitas as ideias, né? Que Deus criou, ele apesar de ser, né, um pensamento ali de virada, em que ele tem ideias iluministas, ele tem ideias mais evoluídas que a religião não vai explicar tudo, ele ainda é católico, desculpa. Então, várias ideias dele vai ser bem nesse sentido aí de transição. Obrigada. Então, como a gente está falando, né? Quando a gente nasce, nós temos uma tendência natural a ser bom, de acordo com ele, tá? Deus criou nós todos para sermos bons. Nós não tínhamos, pois não tinha todas as facilidades do progresso. Então, como que o homem sobrevive, né? O homem selvagem, ele vive, tudo que ele faz na vida dele é consequência da sua sobrevivência, tá? E da coletividade. Então, tudo que você faz, por exemplo, eu preciso comer, então eu vou lá e mato um bichinho para comer. É um exemplo, né? Isso é ser ruim que você matou o bichinho? Para ele não, porque é só para sobreviver, entendeu? Você não tá matando, dizimando uma espécie inteira porque você é uma pessoa ruim. Não, ele só é para sobreviver. Para você ali e para sua sociedade, tá bom? Então ele acha que, de acordo com o nascimento, né, o homem selvagem, o interesse dele é a sobrevivência dele mesmo e da coletividade, aquele grupo que está próximo a ele. Acho que a lógica para dizer que o homem selvagem tendia a ser bom, porque a coletividade com os outros homens selvagens não privilegiava, não levava privilégios a eles. Isso é um ponto. Em que nós, na época, né, nessa ideia aqui do mundo selvagem, do homem selvagem, apesar dele viver em sociedade, em uma coletividade, em um conjunto, e ele agir em função desse conjunto, ele não tinha a ideia de que eu sou superior ao outro. Não tinha essa ideia. Todos nós estamos aqui agindo em bem comum. A gente estuda bastante isso em história, né? Quando a gente fala os clãs, ou a gente está estudando agora em história também sobre os indígenas, em que vários deles ali, a comunidade em si, não tinha muito um líder. Vários dessas comunidades, eles um trabalhava numa parte, outro na outra, mas o objetivo era em comum, que todo mundo tivesse tudo, né? E aí ele é corrompido pelo sistema, né? O homem civil, quem que é esse? Somos nós aqui que estamos conversando, tá? O aparecimento do progresso, com todas essas tecnologias, com toda isso que ele não viveu nessa época nossa, né? Em que o mercado está muito para frente e a gente vive numa sociedade do consumo. E além, as pessoas não consomem mais só porque é uma questão de sobrevivência. A gente consome porque a gente quer ter mais coisa o tempo todo. Então isso está corrompido. Com mais coisas, eu estou numa categoria superior ao meu colega ou outro da minha sociedade, então eu sou melhor do que ele, tá? Então, o aparecimento do progresso, humano inventando coisas desnecessárias constantemente, e a gente vai sempre querendo ter, querendo comprar, querendo consumir, querendo ser melhor do que o outro, aproveitando-se da sua espécie, em que muitas vezes eu faço o outro trabalhar sem receber, eu piso em cima do outro para melhorar situações minhas, tá? Eu quero ter privilégios, então assim, olha, desculpa, gente, mas já que eu tenho direitos, eu vou prevenir os meus direitos mais do que o seu, não vou lutar por você, tá? E aí nós temos os conceitos de desigualdade também, né, que vão falar. Lembra que eu falei da desigualdade natural e da desigualdade ou qualquer outro? Não natural? Desigualdades naturais.
física, por exemplo, a nossa idade, a saúde, saúde, a força física, tipo, eu sou uma pessoa fraquinha, gente. Mas é uma característica do meu corpo, entendeu? Isso é uma desigualdade, eu tenho uma desigualdade física, que eu sou fraca. Qualidades do espírito, se você é uma pessoa boa, quer fazer o bem ou não. Com a tecnologia, os homens modernos ou civis tornaram-se mais fortes que outros, gerando desigualdade. Sim, força no sentido de status, né? Mais do que força física, mas aconteceu também. Agora eles têm motivos para se sentirem mais privilegiados que outros. Exatamente. Quanto mais o ter, né, se importou mais do que ser, né? Você não age agora em sociedade, em comunidade, mas você quer ter mais do que o outro para ser melhor do que o outro. E agora, alguém quer ler comigo a página 56? Coloca eu aí no chat, por favor. Quem não colocou o nome na chamada, coloca. A aula tá acabando. Ui, calor. Tá. Homens selvagens focaram no ser. Homens civis focaram no ter. Exatamente, muito bem observado. Página 56. Alguns trechos da obra de Rousseau, tá bem no meio, né? Podem ir grifando isso aí que a gente está lendo, algumas partes vocês acharem importante. O primeiro, que tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer, isso é meu, e encontrou pessoas bastante simples para aceitar. Então, por exemplo, se eu vir e falar assim, essa casa aqui é minha, onde eu moro. Mas se vocês não aceitarem e se quiserem invadir, o que eu posso fazer? Eu não vou conseguir lutar contra vocês. A ideia de propriedade privada, né, que ele está falando aqui, tá? Propriedade privada é isso, é naquele momento em que esse terreno é meu, tá? É minha, é meu. E existe uma sociedade que aceita isso. Pela lei, se vocês tentarem invadir a minha casa, eu posso expulsar vocês, posso chamar a polícia, porque a lei aceita a propriedade privada, tá? Mas ele está falando aqui dos primeiros momentos em que isso surgiu, tá? E encontrou pessoas bastante simples para acreditar, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassinatos, misérias e horrores não teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou tampouco os buracos, tivesse gritado aos seus semelhantes: livrai-vos de escutar esse impostor. Estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e a terra de ninguém. Então é a ideia de que as pessoas entraram em guerra por terra, entraram em guerra por coisas, né? Só que se tivessem evitado de ter propriedade privada, isso talvez teria sido evitado também. Gente, apesar da ideia aqui ser muito parecida com o comunismo, essas coisas tem nada a ver, tá? Porque ele é antes. Foi o verdadeiro fundador. Parece, porém, que as coisas já estavam chegando ao ponto de não mais poder ficar como estavam, porque essa ideia de propriedade, dependendo muito das ideias anteriores, que só poderam nascer sucessivamente, não se formou de repente no espírito humano. Foi preciso fazer muitos progressos, adquirir muitas indústrias e luzes, transmiti-las e aumentá-las de idade em idade, antes de chegar a esse último termo do estado da natureza, retomamos, pois, as coisas do mais alto e trataremos de reunir sob um só ponto de vista essa lenta sucessão de acontecimentos e de conhecimentos na sua ordem mais natural. Então, ele está falando que parecia ser insustentável, né? A necessidade de propriedade privada, por exemplo. Então, o ser civil foi uma consequência natural do ser selvagem, mas ele ainda era contra isso, tá? O homem selvagem, o homem policiado, diferem de tal modo no fundo do coração e nas implicações que o faz a felicidade suprema de um reduzia o outro ao desespero. O primeiro só respira o repouso e a liberdade, só quer viver e ficar ocioso. Então, a vida normal, a gente não. O homem selvagem, ele não precisa ter coisas para ser feliz, ele apenas entendeu? É o ser, né? A primeira pessoa que teve como propriedade privada causou brigas entre os homens selvagens, trazendo uma evolução negativa, homem selvagem para o civil.
Ao contrário, o cidadão, sempre ativo, suagita-se, atormenta-se em cessar para buscar ocupações ainda mais laboriosas. Trabalha até a morte, corre mesmo em sua direção para se pôr em estado de viver, ou renuncia à vida para adquirir a imortalidade. Faz a corte aos grandes que odeia e aos ricos que despreza. Ou seja, essa pessoa civil, muitas vezes ela se rebaixa a pessoas que ela nem gosta, só porque são bons e altos no status social e que a pessoa quer chegar também. Tá? Isso que ele está falando aqui. Nada poupa para obter a honra de os servir. Gaba-se orgulhosamente da sua baixeza e da sua proteção, e vaidoso de sua escravidão. Fala com desdém daqueles que não têm a honra de a partilhar. Que espetáculo para um Caraíba os trabalhos penosos e invejados de um ministro europeu. Quantas mortes cruéis não preferiria esse selvagem dolente ao horror da vida semelhante, que muitas vezes nem mesmo é compensada pelo prazer de fazer o bem. Mas, para ver o fim de tantos cuidados, seria preciso que as palavras poder e reputação tivessem um sentido em seu espírito, que aprendesse que há uma espécie de homens que conta para alguma ideia com os olhos do resto do universo, que a aula tá acabando. Que sabe ser feliz e contente consigo mesmo, com o testemunho que outrem mais do que o próprio. Gente, a aula tá acabando, quem não colocou o nome no chat, coloca aí, mas eu queria falar para vocês, quem já assistiu um filme chamado Orgulho e Preconceito? É um filme de época, é um romance, um filme muito bonitinho, e tem um personagem lá, eu esqueci o nome do personagem, mas ele é primo da personagem principal, Elizabeth. E ele é protegido, né, de uma mulher muito rica. E ele é bem isso daqui, tá? Ele fica se gabando de bajular essa mulher para subir de status social, entendeu? E todo mundo fica desprezando essa situação, porque para que tudo isso? Que status é esse que você está conquistando por meio da bajulação? Enfim, né? Dá uma lida de novo aí nessa parte. Na semana que vem a gente termina e vai falar sobre equidade, que não tá no livro. Então, tentem assistir a semana que vem a aula, tá bom? Gente, muito obrigada. Ficaram